No sul da Austrália, existe uma cidade onde os moradores são obrigados a viver no subsolo devido às condições extremas. Apesar disso, muitos escolhem se mudar para lá de propósito. Coober Pedy, uma pequena cidade, enfrenta temperaturas que chegam a 40 graus Celsius durante o verão, o que levou seus habitantes a adotarem uma solução original: construir suas casas debaixo da terra. Esses abrigos subterrâneos oferecem um frescor natural, protegendo-os do sol escaldante e do calor. Surpreendentemente, muitas dessas casas são equipadas com todo o conforto moderno, incluindo várias salas bem decoradas e até piscinas subterrâneas. Além das residências, a cidade também conta com lojas, restaurantes e até igrejas, tudo construído no subsolo para acomodar seus 1.500 habitantes. Mas por que as pessoas escolhem viver lá quando poderiam morar em uma cidade comum? A resposta está no fato de Coober Pedy ser conhecida como a capital mundial da opala. A cidade foi fundada há quase 100 anos, após a descoberta de um grande depósito dessas pedras preciosas. Desde então, o lugar atrai pessoas de todo o mundo em busca de fortuna na extração das opalas. Devido à sua peculiaridade, Coober Pedy também se tornou um destino turístico popular, com visitantes que vêm para ver as minas de opala, as paisagens fascinantes e o estilo de vida único dos moradores locais. O que torna essa ilha tão única é o vulcão Oyama, que tem sido uma força indomável ao longo da história. Ele entrou em erupção repetidas vezes e só nos últimos 50 anos houve 4 grandes erupções. A mais devastadora foi em 2000, forçando a evacuação completa dos 2.500 habitantes. A erupção lançou grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera, tornando a ilha inabitável por anos. Somente em 2005, 4 anos depois, os moradores puderam voltar, mas sob medidas de segurança rigorosas. Uma das características mais peculiares da vida em Miyake é a necessidade de carregar máscaras de gás o tempo todo. O vulcão ainda libera gases perigosos periodicamente, deteriorando rapidamente a qualidade do ar. Apesar desse risco, a ilha é um paraíso natural, com florestas exuberantes, fontes termais e vistas deslumbrantes do mar, atraindo turistas, especialmente mergulhadores e pescadores. Outro local fascinante é Longyearbyen, na Noruega, onde a morte é proibida. Esta cidade, a apenas 1.500 quilômetros do Polo Norte, tem temperaturas que raramente ultrapassam os 21 graus Celsius, mesmo no verão. Durante o inverno, a temperatura pode cair para menos 40 graus Celsius. E por 4 meses, a cidade é envolta na escuridão da noite polar. Devido ao permafrost, os corpos não se decompõem no solo congelado, então os gravemente doentes são enviados para o sul da Noruega. Se alguém morre de repente, o corpo é imediatamente removido da cidade para ser enterrado em um clima mais quente. Na região de Longyearbyen, os ursos polares são os principais predadores, tornando qualquer resto de ser vivo, seja uma pessoa ou um animal, um atrativo irresistível para eles. Por isso, é proibido ter gatos na cidade, e ao sair dos limites urbanos, todos são obrigados por lei a carregar um rifle para se proteger. Apesar desses desafios únicos, Longyearbyen funciona como uma cidade comum, com lojas, restaurantes, escolas, hospitais e todas as outras instituições essenciais para a vida cotidiana. Já no Brasil, Rocinha é um dos distritos mais icônicos do Rio de Janeiro e a maior favela do país. Situada em uma encosta íngreme, estima-se que quase 100 mil pessoas vivam lá, muitas em casas construídas com materiais improvisados e sem infraestrutura básica, como abastecimento de água. As condições insalubres e as ruas estreitas e sinuosas dificultam a locomoção e o acesso de serviços de emergência. Durante as fortes chuvas, a favela enfrenta inundações e deslizamentos de terra, aumentando ainda mais os riscos de se viver ali. Além disso, a criminalidade é um dos maiores problemas da Rocinha, com gangues dominando a área e enfrentando-se em violentos confrontos com grupos rivais e a polícia. Esses tiroteios frequentemente colocam em perigo os moradores inocentes, criando um clima constante de medo e insegurança. A discriminação também é uma realidade para os habitantes, que encontram dificuldades em conseguir emprego, educação de qualidade e, consequentemente, em melhorar suas condições de vida.
Enquanto isso, nos Estados Unidos existe uma cidade que desafia a ideia de comunidade, Monroe. Localizada no coração do país, ela é habitada por uma única pessoa, Elsie Eiler, uma senhora de 80 anos que exerce todos os papéis da cidade. É a prefeita, tesoureira, bibliotecária e até dona do único bar. Monroe é um exemplo curioso de como uma cidade pode sobreviver mesmo com uma única moradora. Elsie Eiler é uma verdadeira faz-tudo em Monroe. Ela administra um café e cuida de todos os assuntos da cidade, desde o pagamento de impostos até a solicitação de verbas estaduais para manter os serviços públicos funcionando. Embora Monroe seja oficialmente uma cidade, na prática é mais como uma pequena vila que já foi lar de cerca de 200 pessoas, com uma agência dos Correios, uma escola e algumas empresas. Com o tempo, os jovens moradores começaram a se mudar para cidades maiores em busca de melhores oportunidades. No início dos anos 2000, Elsie e seu marido Rudy eram os únicos habitantes restantes. Quando Rudy faleceu em 2004, Elsie se tornou a única moradora da cidade. Mesmo assim, ela continua a operar o café, que atrai turistas curiosos, e também mantém a biblioteca em homenagem ao seu marido, que abriga milhares de livros e está aberta a todos que desejam visitá-la. Já na Índia, a região de Jharia, na cidade de Dhambad, é conhecida por suas minas de carvão e pelas condições de vida extremamente difíceis que os moradores enfrentam. Desde 1916, incêndios subterrâneos de carvão têm devastado a área, tornando o ambiente quase inabitável. Esses incêndios liberam gases tóxicos que poluem o ar, causando problemas respiratórios graves como asma e bronquite crônica. A fumaça constante pairando sobre Jharia reduz drasticamente a visibilidade e, além disso, os incêndios subterrâneos fazem com que o solo subitamente ceda, engolindo casas e infraestruturas sem aviso prévio. Muitas famílias vivem com um medo constante de que suas casas desmoronem ou peguem fogo. Apesar de a região ser rica em carvão, as condições econômicas em Jharia são extremamente precárias. A população local de Jharia raramente se beneficia da riqueza do carvão que extraem. A maioria vive na pobreza, enfrentando condições perigosas de trabalho e recebendo salários irrisórios. O trabalho infantil é comum e muitas crianças abandonam a escola para ajudar suas famílias nas minas. O acesso à água potável e a saneamento básico é limitado, o que frequentemente leva à disseminação de doenças, já que as fontes de água são contaminadas pelos resíduos das minas. Além disso, a falta de boas instituições médicas agrava a situação, tornando difícil para os moradores obter cuidados de saúde adequados. Em contraste, na ilha de Aogashima, Japão, menos de 200 pessoas vivem em um cenário fascinante, bem no interior da cratera de um vulcão. A ilha, localizada no Mar das Filipinas, é um dos lugares mais remotos do Japão, acessível apenas por helicóptero ou barco. A história do lugar remonta a mais de 1000 anos, com registros de uma erupção vulcânica que forçou a evacuação dos moradores. Embora o vulcão ainda seja considerado ativo e haja riscos de novas erupções, os habitantes continuam a viver lá, desafiando as forças da natureza. Na Grécia, os mosteiros de Meteora são uma verdadeira maravilha. Construídos no topo de pilares de rocha que se erguem a quase 400 metros acima da planície, esses mosteiros têm uma história rica que remonta ao século XIV, quando monges eremitas buscaram refúgio e solidão. No auge de seu desenvolvimento, a região abrigava cerca de 20 mosteiros, dos quais apenas 6 ainda estão em funcionamento. Esses mosteiros continuam a ser um símbolo de resistência e devoção. Finalmente, na cidade de Whittier, Alasca, a vida é totalmente diferente. Com cerca de 200 habitantes, quase toda a população vive em um único edifício de 14 andares, conhecido como Baggage Towers. Nesse prédio, além dos apartamentos, há uma estação de correios, um mercado, uma escola e até os escritórios administrativos da cidade. Whittier é acessível apenas por um túnel que é compartilhado por carros e trens e que frequentemente fecha devido às condições climáticas severas. A vida em
Witcher é singular, permitindo que os moradores realizem praticamente todas as suas atividades sem precisar sair do edifício. Esse isolamento é ainda mais vantajoso devido ao clima extremamente rigoroso da região. Witcher experimenta um dos níveis mais altos de precipitação e queda de neve nos invernos da América do Norte. Durante o longo e sombrio inverno, nevascas intensas podem deixar a cidade completamente isolada por dias. As condições climáticas adversas também podem causar interrupções no fornecimento de eletricidade, agravando ainda mais os desafios de viver em um lugar tão remoto. No Irã, a cidade de Bam é um exemplo fascinante de adaptação ao ambiente. Situada no sudeste do país, Bam é uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que remonta a mais de 2.000 anos. Antigamente, Bam era um importante centro comercial na famosa Rota da Seda, devido à sua localização estratégica e riqueza de recursos naturais. A cidade abriga a impressionante cidadela de Arg-e-Bam, uma antiga fortaleza que ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, feita de adobe, uma mistura de solo argiloso e palha. A cidadela é um exemplo notável das técnicas avançadas de arquitetura e engenharia de sua época. Infelizmente, em 2003, um terremoto devastador reduziu a cidadela a ruínas, mas esforços de reconstrução nos últimos anos restauraram boa parte do local. Em Malta, a Vila de Popeye é um destino turístico único. Originalmente construída como cenário para o filme Popeye, de 1980, estrelado por Robin Williams, a vila foi transformada em uma atração popular, com suas casas de madeira coloridas, que imitam uma charmosa vila de pescadores do início do século XX. O local oferece uma experiência autêntica e imersiva. Os moradores se vestem como personagens do filme, interagindo com os visitantes e participando de diversos eventos e shows, mantendo viva a magia do cinema em um cenário real. Nesta cidade, as casas parecem esculpidas na própria rocha, situadas sob enormes penhascos que se projetam sobre Setenil de las Bodegas, uma pitoresca localidade no sul da Espanha, conhecida por suas moradias únicas, construídas nas e sob as impressionantes saliências rochosas. Essa formação natural oferece mais do que apenas um visual espetacular. As rochas fornecem proteção natural contra o calor abrasador do verão e os invernos rigorosos, criando um ambiente aconchegante e acolhedor nas casas caiadas de branco que se fundem perfeitamente com a paisagem. Ao caminhar pela rua mais famosa da cidade, você se depara com casas e lojas abrigadas sob imponentes abóbadas de pedra, uma visão que transporta a história de Setenil de las Bodegas de volta aos tempos do Império Romano. Hoje, a cidade serve principalmente como uma atração turística, encantando visitantes com sua arquitetura singular e atmosfera única, enquanto cerca de 3.000 pessoas ainda vivem nesse cenário encantador. E assim encerramos nossa jornada pelos 20 lugares mais impossíveis onde as pessoas realmente vivem. Se você curtiu essa viagem pelos cantos mais inusitados do planeta, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos intrigantes e cheios de curiosidades para você. E agora fica a pergunta no ar: o que mais o nosso mundo esconde que ainda não descobrimos? Fique ligado. Até a próxima, onde o mistério sempre nos aguarda.